Olá para todos vocês, é uma alegria estar aqui nos estúdios do Canal 25 e na sua telinha apresentando o programa Inspira. Gente, no programa de hoje, eu já aviso você, nessa época do ano a gente começa a se preocupar um pouquinho mais com as finanças. Então, o programa de hoje vai falar sobre os impactos da nossa vida financeira na saúde emocional. Fique ligado, não perca, fique ligada, não perca esse programa. E para falar sobre esse assunto, uma pessoa muito querida, uma pessoa que entende muito desse assunto, o meu convidado é Pedro Bradio. E o Pedro é consultor financeiro e psicanalista clínico. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Fernanda. É um prazer estar no seu programa Inspira. Eu adoro, eu assisto sempre. Obrigada, é um prazer ter você aqui nos estúdios. Eu conheço o Pedro, gente, há mais de 15 anos. O Pedro é um querido, uma pessoa cheia de garra. E ele trouxe um presente para mim, eu vou mostrar para vocês. É verdade, olha só. Presente para você, livro obrigada. Dinheiro é Bom e Eu Gosto. Gente, o Pedro também é autor de 2 livros. O primeiro deles é esse, ó, Dinheiro é Bom e Eu Gosto, né? Depois eu vou perguntar para vocês se tem alguém que não gosta, mas esse livro é maravilhoso. E esse Empreendedor Total. Empreendedor Total. Olha, gente, de autoria do Pedro, tá? Puxa, Pedro, muito obrigada. Fiquei muito feliz com os presentes. Esse daqui eu conheço um pouquinho, mas vou ler os 2. Perfeito, é um prazer imenso estar aqui, Fernanda. Prazer é meu. E, Pedro, nessa época do ano, né, eu falei, vou chamar o Pedro para falar no Inspira para as pessoas que estão em casa, para nós aqui no estúdio também. Porque nessa época do ano as pessoas começam a já ficar agitadas, né, em relação a presentes. No ano que vem, logo no início do ano, tem um impacto do material escolar, um impacto do IPVA e todos os outros, o carnê do IPTU que chega em casa e todas as outras contas. E aí as pessoas começam a ficar preocupadas, nervosas, né? Então, como é isso, Pedro? Realmente a vida financeira impacta na vida emocional das pessoas? Olha, totalmente. Tem muita gente que está nesse exato momento com problemas financeiros imensos, mas o problema emocional e psíquico é maior ainda, infelizmente. E tudo isso acontece porque nós não fomos educados a cuidar do dinheiro. Na escola nós não tivemos essa matéria, agora sim, devagar está sendo inserida essa matéria nas escolas, mas nós não tivemos. Então muitas pessoas que estão endividadas hoje é porque não sabem lidar com o dinheiro. E mais do que isso, muitas vezes não têm o controle das emoções para lidar com o dinheiro. Então, o importante, o muito importante, é que as pessoas entendam que elas precisam cuidar da vida financeira. Assim como cuida da saúde, assim como cuida da alma, o dinheiro também precisa ser cuidado, porque senão acarreta muitos sofrimentos, divórcios, doenças, enfim. Então, as pessoas acabam sofrendo muito. Então, a dica inicial é que tenha um planejamento financeiro. Tem que fazer um planejamento financeiro. Pode ser num caderno, pode ser numa planilha, pode ser onde for, mas tem que ter isso, né? Dá Sim. O primeiro passo. Sim, escrever é muito importante, né? Escrever, exatamente, externalizar toda essa questão, essa vivência com o dinheiro. Isso é bom porque isso realmente faz com que a pessoa consiga elaborar os processos mentais para que ela consiga tocar a vida dela de maneira correta em relação às finanças. Sim. Pedro, e na sua experiência até como psicólogo clínico, né, o que você acha que é o maior medo que as pessoas têm em relação ao dinheiro? Tá, só uma observação, eu sou psicanalista clínico. Tá? Eu falei psicólogo clínico. Psicólogo, Ai, gente, desculpa, não. Psicanalista clínico, a apresentadora falando errado. Imagine, eu vejo que as questões psíquicas estão muito relacionadas à questão do dinheiro. Então tem muitas pessoas que sofrem demais porque tem uma dívida, outras sofrem demais porque tem muito dinheiro e não está conseguindo rentabilizar da maneira que gostaria. Então assim, a falta de dinheiro ou o excesso de dinheiro, isso não importa. Todos esses modelos também existem processos, distúrbios psíquicos relacionados às finanças. Sim. Então tem muita gente que acaba tendo medo de gastar porque tem medo de ficar sem. Tem algumas pessoas também que, por não gastar,
acabam não pagando as contas mensais porque elas não querem que o dinheiro vá embora e elas entram em dívidas mesmo tendo dinheiro. Então é mais sério do que eu imaginei, é mais sério do que eu pensei, gente. É mais sério, exatamente. E tem aquelas pessoas também que compram de forma compulsiva. Sim. Né? Elas compram porque elas precisam preencher um vazio que nem elas sabem, né? E isso na psicanálise a gente cuida disso para que a pessoa consiga entender, né, elaborar o que está acontecendo para ela parar de comprar, porque o ato de comprar dá um alívio. O cérebro ele diz o seguinte: vá comprar porque você vai ter prazer. Então o cérebro quer sempre dar prazer para a gente. Sim. E quando a pessoa não percebe o que é que está acontecendo, a pessoa ela vai comprando e ela compra, chega em casa, coloca a sacola em cima da cama e aí ela cai em depressão, cai em frustração porque não deveria ter comprado. Aí chega a fatura do cartão de crédito e aí vira um círculo vicioso. Mas daqui a pouco essa compulsão volta e ela continua comprando. Isso tem pessoas que estão totalmente endividadas por conta da compulsão. É um distúrbio, né, psíquico que precisa ser cuidado. É um distúrbio psíquico que se reflete na vida financeira. Exatamente. E pelo que você está me dizendo, quer dizer assim, claro que todo mundo, né, trabalha, todo mundo vai lá, rala através do seu suor, quer ganhar o seu dinheiro, quer ter dinheiro não só para sobreviver, mas para realizar as boas coisas da vida. Mas pelo que eu estou entendendo, não importa se você tem muito ou pouco dinheiro, pode acontecer do mesmo jeito. Pode acontecer do mesmo jeito. A gente percebe, né, eu faço esse trabalho há mais de 25 anos, então esse trabalho está muito confirmado já na clínica, inclusive, que as pessoas acabam tendo dinheiro e ficando preocupadas com isso, né? Então assim, a família acaba ficando muito ansiosa porque deveria render mais aquele dinheiro e rendeu menos. E também tem, Fernanda, aqueles que têm falta de dinheiro, claro, né? Que tem claro. muita briga em casa. E uma coisa interessante é que o que acontece muitas vezes é que essas pessoas acabaram sofrendo um trauma na infância. Então, dos 0 aos 10 anos de idade, a criança ela vai absorvendo com os pais toda uma dinâmica. E se nessa infância tiveram muitas brigas, discussões por causa do dinheiro, né, de novo, ou porque tinha muito ou porque tinha pouco, a criança ela entende que brigas em casa, que discussões em casa referente ao dinheiro é muito comum. E quando elas casam, elas fazem da mesma maneira. Sim. Então, a quantidade de dinheiro não importa. O que importa é como as pessoas identificam essa questão. As pessoas não conseguem lidar com o dinheiro numa forma de controle, de planejamento, mas vai muito além disso. Tem gente que diz o seguinte: eu quero fazer um planejamento, eu quero fazer um controle, eu até começo, mas eu não termino. Porque muitas vezes o problema não está nos números, está no psíquico mesmo. A pessoa, algo se consolida para que ela não continue fazendo isso, porque o cérebro diz: é melhor não mexer com isso, senão você vai ficar triste. Então, faça diferente, tenha prazer, vá comprar e não olhe para isso. Entendi. É por isso que se chama saúde financeira. Saúde financeira. Está muito mais atrelado, então, gente, ao comportamento, né? Até a traumas, como o Pedro falou, que de repente aconteceram na infância e se voltam na vida adulta, né? Do que especificamente à matéria, ao dinheiro, né? Exatamente. É muito interessante quando eu estou fazendo algumas sessões de psicanálise, elaborando com o paciente, e chega um momento que o paciente começa a contar algumas coisas do passado e ele começa sozinho a entender, eu vou elaborando, vou analisando, aí ele fala: puxa vida, eu acho que é por isso então que eu compro demais. E a partir desse momento existe uma cura, né? A psicanálise é a cura pela palavra. Quando a pessoa fala e o analista ajuda a elaborar e ela chega a uma conclusão, está resolvido. Sim. Né? E aí muitas vezes ela percebe que ela está realmente repetindo atitudes que os pais tiveram na infância. E ela não gosta disso, mas ela repetia porque ninguém conseguiu ajudar essa pessoa para que ela pudesse rever tudo isso. E quando a pessoa ela entende a dinâmica, aí acabou. Aí ela começa a ficar mais feliz e tudo mais. Tem muita gente, Fernanda, que fica muito triste, frustrado, tem muita ansiedade, né? A Universidade de São Paulo, a USP,
fez uma pesquisa e 80% das pessoas que estão endividadas estão com depressão. Uau! Né? Então é muito além do número. Sim. Quando a pessoa ela procura um trabalho comigo, eu analiso se ela está precisando de um controle financeiro, se um planejamento financeiro, ou antes disso ela precisa perceber quais são as atitudes que ela tem em relação ao dinheiro e o que ela pensa sobre dinheiro. Então é muito importante a gente entender dessa forma para não ficar muito simplista, achando que simplesmente a pessoa não controla dinheiro porque ela não quer, porque ela é preguiçosa. Isso não é verdade. Sim. Muitíssimo valioso esse assunto, hein? E eu quero fazer uma pergunta que muitas vezes eu vejo no dia a dia das pessoas, dos meus relacionamentos e das pessoas, enfim, que eu convivo, e não só do meu convívio, mas uma coisa muito frequente é que algumas pessoas elas se sentem na obrigação de ajudar outras pessoas quando elas não têm nem para elas mesmas, ou quando elas não são capazes de administrar o dinheiro delas, elas vivem em falta e elas se sentem na obrigação de ajudar outras pessoas. Isso também acontece, né? Acontece muito, porque assim, da mesma forma que as pessoas perceberam que os pais brigavam sobre as finanças, também aprenderam que precisa se doar, precisa ajudar sempre, né? Sempre olhar o outro como em primeiro lugar. Né? Então a pessoa ela acaba levando isso para a vida e ela quer fazer essa doação, né? Mas muitas vezes ela faz isso para não se olhar. Então é muito mais fácil eu cuidar da sua vida, eu dar opinião para você, eu tentar te ajudar para eu não olhar a minha vida. Então quando você percebe essas pessoas querendo ajudar demais, né? Tem muito mais a ver sobre a pessoa não querer entrar em contato com ela, então ela entra em contato com o outro. Porque é importante ajudar. Inclusive a educação financeira nos mostra isso, né? Os nossos filhos precisam entender que o dinheiro é apenas um símbolo, não serve para nada, né? Ele serve para comprar as coisas, para trocar, mas o dinheiro é apenas um símbolo. Então a gente precisa entender que a gente também tem que ajudar o outro, mas ajudar o outro conforme as nossas possibilidades. Sim. Né? Então quando a gente monta o planejamento financeiro, a gente monta verbas. Quais as verbas que eu tenho? Quanto eu posso gastar com comida fora de casa? Com supermercado, com presentes, quanto eu posso gastar também com doações, isso é importante. Então isso faz parte da educação financeira. Mas quando a pessoa ela acaba virando a chave e focando apenas na doação e na ajuda dos outros, tem alguma coisa que não está correta ali e precisa ser revista. Muito bom. E tem uma outra questão que eu acho extremamente importante, que algumas pessoas relacionam, não sei se por educação, se pela nossa cultura, às vezes até com uma influência da religião que algumas vezes coloca o castigo como uma coisa a ser praticada, né? Coisas que vêm de anos, 200, 300, 500, 1000 anos atrás, às vezes impactam na nossa vida. Algumas pessoas relacionam abundância e grande quantidade de dinheiro a uma coisa ruim. E aí elas não vão em busca de mais porque elas associam isso a uma coisa ruim. Isso é real. Isso é real. As pessoas entendem que se elas tiverem muito dinheiro, é porque alguma coisa está errada. Exatamente. Né? Tá errado. Ou porque roubou, ou porque fez alguma coisa ilícita. Né? Mas a gente tem que entender que não é assim. Né? E a gente percebe também que muitas pessoas se comparam com os outros, né? Então se compara porque o outro tem e eu não tenho, então acha que o outro está fazendo alguma coisa errada. De repente, Fernanda, tem muita gente que mostra, né? Porque hoje todo mundo se mostra, né? Na internet, nas redes sociais. Então a pessoa ela nunca posta uma foto que ela é triste, chateada, né? Sim. Ela posta que ela está em algum lugar legal, né? E aí quando você olha, você acha assim, minha vida é um caos. Sim. Né? Só que a outra pessoa, ela pode realmente ter tido essa possibilidade, de repente ganhou uma herança, de repente trabalhou, fez um belo trabalho, ganhou dinheiro, tá tudo bem. Mas as pessoas tendem a olhar para uma pessoa que tem dinheiro como algo tipo, não tá certo. E mais do que isso, as pessoas invejam as pessoas que têm muita grana, que têm muito dinheiro, porque no fundo elas gostariam. Mas como eu não consigo, eu vou invejar aquele que tem. Sim. Questão comportamental. Também. Está aí você para ajudar todas as pessoas. E Pedro, nós estamos, infelizmente, quase terminando a entrevista. Eu vou pedir para você
em uma ou duas frases, falar para as pessoas que estão nos assistindo agora, que têm essas questões a serem resolvidas, o que elas podem fazer no final do ano, no início do ano, para tentarem ter uma saúde financeira um pouquinho melhor e entrar 2022 aí com abundância e prosperidade? Bom, a primeira sugestão é que as pessoas tenham calma, muita calma nessa hora, né? Porque esse Natal aqui, esse fim de ano, agora dezembro, nós temos algo de particular, porque nós ficamos aí de quarentena, ficamos com a pandemia, então tem muita demanda reprimida. Então tem muitas pessoas que já estão pensando em gastar, porque ficaram sem gastar durante um período. Então é importante ter calma. Olha, calma nessa hora, defina assim quais vão ser as verbas para o final de ano, para um amigo secreto. Eu acho que é muito válido e importante. Mas tome cuidado para não gastar o dinheiro. Faça um planejamento. Anote ali quais são as verbas que você pode gastar em dezembro e não esqueça dos gastos do começo do ano, né? Que tem muitos gastos ali, né, que a gente acaba esquecendo. E aí a gente curte demais o mês de dezembro e chega em janeiro, vem aquela questão da tristeza, do arrependimento, da angústia, né? Então, assim, uma coisa importante também é que quando a pessoa está angustiada, o único remédio para ela é resolver o problema. Então, se ela está muito angustiada porque ela fez alguma coisa, ela precisa resolver. Porque a angústia só vai embora quando você resolve. Então, é melhor não deixar dezembro rolar solto, para que depois, em janeiro, venham as dívidas e venham mais também os arrependimentos. Sim. Puxa, dinheiro não traz felicidade, mas felicidade ajuda a administrar o dinheiro, é isso? Muito, a felicidade ajuda. Você precisa ser feliz para administrar o dinheiro. Puxa, obrigada. Obrigada por essa entrevista, por essas dicas para vocês que estão aí em casa, para nós aqui no estúdio do Canal 25, pela sua presença, Pedro. Muito obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui e um abraço para todos. E você de casa não saia daí, voltamos com prática de asana no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Inspira. Vamos começar a prática de asana. Se você perdeu o primeiro bloco, não deixe de assistir. Falamos sobre os impactos da saúde financeira na sua vida emocional com Pedro Braggio. Gente, aqui hoje nós vamos fazer alguns asanas breves e muito simples para fortalecer a parte alta da coluna, o tórax, mais ou menos na região da altura do peito, a coluna torácica, tá? Aquela que melhora a sua postura, que libera um pouquinho a região das escápulas, tá certo? Então vamos começar aqui, vocês vão ver como é bem simples. Esses bloquinhos eu vou deixar aqui, daqui a pouco usaremos. E agora, ó, você vai sentar lá nos seus calcanhares, deixa os seus pés unidos, mas não sobrepostos. Afasta os joelhos um pouquinho, de forma que você consiga descer o seu tronco. E aqui a gente desce, ó. Então primeiro, deixa as suas palmas das mãos apoiadas no chão e não deixa os cotovelos aqui, ó. Cotovelos vão sair do chão, os braços vão ficar bem estendidos e aqui a gente apoia a testa. Faz aqui algumas respirações profundas, até para você sentir como é que tá a sua coluna, a sua sensação. E se o glúteo sai aqui do calcanhar, ó, você faz uma ação para devolvê-lo. Aí, um pouquinho aqui, ó, atenção agora, a gente vai fazer uma garrinha, um copinho assim com as mãos, levantando um pouquinho mais os braços e caminha com esse copinho lá pra frente, crescendo ainda mais essa extensão que parte da cintura. A gente mantém o olhar à frente e esse olhar aqui, ó, não vem a partir do pescoço, você vai abrir uma linha que vai da boca do estômago até o seu queixo e aí você olha para frente, ampliando essa ação. Então, se você olha aí de casa e você não está fazendo, às vezes não faz sentido, você fala, não está fazendo nada. Mas se você experimenta uma ampla abertura que acontece,
Inspira mais uma vez para perceber. Deixa expandir essa linha anterior da boca do estômago até o seu queixo, ó. Levanta, levanta, levanta. Inspira, expira, volta, apoia as palmas, apoia a testa. Traz as mãos do lado dos joelhos e subimos. Segunda ação, agora a gente vai usar os bloquinhos. Você vai entender o bloquinho? Então, se você não tem o bloquinho, você vai encontrar uma altura dessa forma aqui, ó. Pés vão ficar então na largura do quadril, a gente faz uma flexão aqui, traz esses bloquinhos abaixo da linha do ombro, então eles vão ficar aqui no meu caso, ó, tá? Então procura empurrar o bumbum para trás, deixar suas coxas firmes, nós vamos apoiar a pontinha dos dedos no bloco, então empurra o bloquinho para baixo, ó, olha lá para frente mais uma vez, fazendo a mesma ação que a gente fez lá no chão. Vou abrir uma linha anterior que vem do estômago até o queixo. Braços bem estendidos. Inspira amplo. Sente que você vai criando expansão e extensão na parte anterior e posterior. Mais uma vez, inspira e expira. Última vez, inspira, empurra firme. E expira. Próxima ação, ó, mantenha aqui os bloquinhos ainda, afasta. Pé esquerdo vai entre os bloquinhos, perna direita vai lá para trás, deixa o calcanhar alinhado com o arco do pé de trás. Os bloquinhos vêm aqui abaixo da linha do ombro mais uma vez, ó, inspira. Empurra os bloquinhos para baixo, quer dizer, empurra o chão. Cria mais uma vez essa extensão. E se a sua coluna fica assim, ó, você encontra mais altura, tá? O interessante é a gente manter a coluna alinhada para poder confortavelmente abrir essa linha do peito. Mantém mais um pouquinho essa ação, não deixa os ombros aqui, ó, abre os ombros para trás e para baixo. Inspira amplo. Expira, volta e só troca aqui, ó, pé direito lá para frente. Pé esquerdo atrás, procura sentir o seu quadril confortável, alinhado, empurra bloquinhos lá para baixo, olha à frente, com o trabalho que vai de uma linha do centro do estômago até o seu queixo, levando a sua consciência para o tórax, para essas vértebras. De repente fica confortável para você, ó, apoiar a palma da mão. Inspira, expira e desfaz. Ai. Então, depois dessas ações, você pode se deitar em Shavasana, de barriga para cima, com braços soltos, na postura de relaxamento final do yoga, para você perceber esses efeitos. E essas práticas que eu mostro aqui para vocês, quando elas são mais curtinhas assim, uma vez, claro, você pode não sentir tanta diferença, mas se você praticar essa sequência curtíssima todos os dias, você vai sentir a abertura, a liberdade que você vai ganhar na região do seu tórax, o fortalecimento, a expansão que essa região vertebral vai ganhar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do tema, da prática, do programa Inspira. Continue aqui no canal 25 e a gente se encontra no próximo programa. Saúde abundante para todos nós.